Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, como o trapo da imundícia, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. O que é um trapo de imundícia? Era a maneira como naquele tempo era chamado o absorvente feminino que hoje chama-se absorvente descartável daquele tempo. Era um pano que as mulheres usavam, a justiça humana é como um absorvente sujo para Deus. Só serve para colocar no lixo. Mas por quê? A palavra de Deus é tão dura? Existem dois tipos de seres humanos que de uma forma geral existem na humanidade. A humanidade então se divide basicamente em dois grandes grupos de seres humanos. Vamos ler primeiro o primeiro grupo que está em Filipenses 3:18 ao 19. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia e, agora, vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. A palavra de Deus está nos falando a respeito de que existe esse primeiro grande grupo, o grupo daqueles que têm o seu ventre como Deus. Essas pessoas, portanto, são guiadas basicamente como os animais são guiados. Os animais são guiados pelo prazer ou desprazer. Um animal ele faz aquilo que lhe dá prazer e ele não faz aquilo que lhe dá desprazer. Então existe uma grande parte da humanidade que vive somente assim. Uma pessoa assim, não pensa por exemplo quando não ultrapassam na faixa contínua, ele não ultrapassa o veículo da frente não porque ele está pensando em valor da vida, mas sim porque poderia ter um policial, então é a dor da multa que lhe impede de ultrapassar numa faixa amarela contínua. Está pensando somente nas coisas terrenas, no imediato daquilo que ele tem, que é o dinheiro. Esse tipo de pessoa não pode perder o dinheiro, porque é o dinheiro a fonte do seu prazer, o Deus dele é o ventre e o corpo se alimenta com coisas que o dinheiro compra. A pessoa não vai roubar não porque ele pensa que nós temos que viver numa sociedade justa. Mas ele não rouba porque ele pensa que se roubar pode ser pego pela polícia e ser preso. Então a pessoa vive somente pensando no imediato, nas coisas terrenas, naquilo que ele ama, naquilo que ele pode ter prazer ou naquilo que pode lhe dar desprazer. A grande maior parte das pessoas vivem assim, e a sua soberba humana lhe faz viver de tal maneira que ele não pensa na consequência daquilo que ele faz, o que importa é ele ter prazer. Ele conseguir aquilo que ele quer. Ele não se importa em furar fila, ele passa os outros para trás, ele mente, ele faz qualquer coisa para conseguir o objetivo dele. Porque o Deus deles é o ventre. Levou vantagem? Trouxe prazer? Tá certo. Eles não se importam com os outros, só se importam com eles mesmos. A palavra de Deus mostra-nos que esse tipo de pessoa quando busca uma igreja diz a palavra de Deus, que não buscam uma igreja para buscar Cristo, ou a cruz de Cristo, são pelo contrário, inimigos da cruz de Cristo. Então mesmo que uma pessoa assim busque a entre aspas religião, ele vai buscar também não pensando em sujeitar a sua vida a Deus, não pensando em agradar a Deus, não pensando no que vem depois, no eterno, não, ele pensa só nas coisas terrenas, ele está numa igreja, ele está diante da divindade, mas ele não está pensando na divindade, ele está pensando só nas coisas terrenas porque o Deus dele é o seu ventre. Deus dele está no seu corpo, o que lhe importa é satisfazer os seus neurotransmissores, aquilo que os neurotransmissores produzem na sua vida, a sensação de prazer, de saciedade. E então diz a Bíblia Sagrada que uma pessoa assim quando entre aspas se converte, na verdade ele não se converte, ele só se tornou religioso. Essa pessoa mesmo estando numa igreja cristã, ele é apenas um inimigo da cruz de Cristo, ele continua sendo um ser humano soberbo, malvado, que só quer o seu prazer e agora quer usar divindade, quer usar Deus, quer manipular Deus para conseguir satisfazer o seu Deus, que é o ventre. Essa pessoa é como um cão, como um gato, como qualquer animal que só pensa nas coisas terrenas. A sua mente alcança somente aquilo que está diante de si. Vamos chamar essas pessoas de animalescas. A palavra de Deus diz que Deus fez a humanidade para dentro da humanidade tirar um povo santo que tem a capacidade de julgar o mundo, capacidade espiritual e moral de julgar o mundo e julgar os anjos. Uma pessoa assim tem como julgar o mundo e os anjos? Absolutamente não. Uma pessoa assim por mais que esteja numa igreja, seja um religioso, faça boas obras, tudo o que ele faz é visando na verdade um fim proveitoso para o seu prazer aqui na terra e todo o bem que ele faz no fundo do seu coração é apenas uma forma de manipular Deus, de querer comprar Deus para Deus fazer o que ele quer que Deus faça. Na sua mente não está a ideia de tentar fazer o que Deus quer que ele faça, de agradar o Criador dos céus e da terra. Mas a palavra de Deus fala, em outro tipo de pessoa. São as pessoas espiritualizadas. Romanos capítulo 1 verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis.
A palavra de Deus está dizendo que se o ser humano quiser pensar no sobrenatural, quiser pensar que existe algo além desta terra, a própria criação já lhe dá condições de fazer isto. Nós vemos desde os antigos filósofos, desde a Grécia Antiga, desde o período clássico na Grécia, as pessoas começaram a pensar nisso, e não só filósofos, mas em qualquer religião que existe no mundo, ou quase todas, existe essa ideia de agradar divindade, de passar um plano superior, de ir para um paraíso, de ser bom aqui. Ela pensa em alguma coisa além dessa vida aqui. Então diz a palavra de Deus que meramente ao admirar a natureza muitas pessoas já se dão conta que existe um Deus. Mas só esse fator não salva ninguém, muito pelo contrário. Vejam a última parte do versículo. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O fato da pessoa ser espiritualizada não lhe salva. O fato desse tipo de pessoa ser mais elevado do que o primeiro grupo não lhe salva, mas os torna indesculpáveis. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. A Bíblia está dizendo que algumas dessas pessoas espiritualizadas não conseguem conhecer a lei de Deus. Já outras conhecem, então diz a palavra de Deus que tanto as pessoas que buscam Deus por meio da palavra, como as pessoas que buscam a Deus sem a palavra, serão julgadas. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Portanto, não importa só acreditar que existe um Deus, mas não praticar sua lei. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem, por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. A Bíblia está dizendo que quando uma pessoa que não tem lei, mas ela procura proceder por natureza, agir conforme o que está escrito na palavra de Deus, é aquilo que as pessoas costumam chamar de pessoa boa. Esta pessoa passa a servir de lei para si mesmo. A partir do momento que uma pessoa tem consciência do certo e do errado, ela passa a ser lei para ela mesma. Como é que alguém que não conhece a palavra de Deus vai fazer coisas de acordo com a palavra de Deus? A resposta está no verso 15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, por exemplo, como que um chinês, um japonês, um índio, um africano, um indiano, que nunca ouviu falar em Deus, nunca ouviu falar na palavra de Deus, nunca teve a Bíblia na mão, faz coisas que estão escritas na palavra de Deus? A Bíblia está dizendo que existe uma norma da lei gravada no espírito do ser humano, num lugar que a Bíblia chama de consciência. Aqui nós vemos mais uma das evidências de que existe Deus, e que o espírito humano está ligado, foi soprado por Deus, porque existe no espírito do ser humano, não importa se é brasileiro, se é chinesa, japonesa, indiana, existe no espírito ser humano uma noção do que é certo e do que é errado. Se você for nas praias da Índia ou da Coreia do Sul, por exemplo, todas as pessoas vão estar vestidas de maneira mais prudente, pois eles entendem através do espírito que se deve andar de maneira mais prudente nas suas vestimentas. Nunca ninguém pregou para eles, mas está gravado no espírito humano. Mas então por que em determinados países, em determinadas culturas, estas normas divinas gravadas no espírito humano, são mais visíveis do que em outras? A resposta é simples, pois em determinados países e culturas, predominam as pessoas do primeiro grupo, as que chamamos de animalescos. E as mais conservadoras, do segundo grupo, espiritualizados, mesmo não sendo crentes. Mas então por que os mais espiritualizados, ainda assim, não são suficientes para serem salvos? Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque, no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Uma pessoa que se sente uma pessoa mais elevada, ou uma pessoa que procura fazer o bem, critica os outros quando não fazem o bem, então Deus está dizendo o seguinte: olha, parabéns, você chegou num ponto bom, mas você só ficou mais indesculpável, isso não te torna nem um pouquinho salvo. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Diante desta realidade surgem as postergações, por exemplo a reencarnação. A pessoa morre, depois vai reencarnar e vai melhorando, melhorando, até ser perfeito. Só que as pessoas não se dão conta de que cada geração que vem, vem pior que a que passou. Mas tudo isso é uma maneira de postergar, é a soberba humana. Mas tem pessoas que acham então que pelo fato de serem justiceiras elas se tornam justas. É diferente, justo é o que pratica justiça. Justiceiro é o que está só vendo a injustiça dos outros. Muitas vezes a pessoa que ele não é justo mas quer que os outros sejam. Ele começa querendo ser justo, vira o justiceiro e querendo-se justiceiro se torna um bandido. Matador de gente, matador na fé, ele vê uma pessoa com errinho e já chega com uma espadada na mão. Achando que fazendo isso ele se sente bem.
A Bíblia fala de um exemplo de pessoas assim, chamado Saulo. Saulo era fariseu, uma seita religiosa extremamente rígida e ele queria regular todo mundo que estava na volta dele. Quando viu os cristãos andando de forma contrária ao que ele pensava, se tornou justiceiro, e queria matar os cristãos, virou um bandido. Mais uma justiça humana, uma justiça própria. Um desejo de acusar os outros o tornou num bandido matador de crente. Deus está dizendo toda essa justiça humana é como trapo de imundícia para ele. Deus não te chamou nem para ter como Deus o teu ventre, e também Deus não te chamou para confiar na tua justiça. Ainda que alguém seja de bom coração e queira dar comidas aos pobres ou qualquer coisa do tipo, mesmo que você queira fazer obras, a tua justiça vai ser considerada trapo para Deus. Jesus está dizendo o problema não são as nossas obras, o problema somos nós. Dizia a todos, e se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem alcançar um padrão espiritual ainda que sejam espiritualizadas, ainda que não tenham o seu ventre como Deus, mas eles amam tanto a si mesmo, são tão soberbos, tão conscientes de que são alguma coisa, que não aceitam que não prestam. Que precisam serem mudados por Deus, que precisam do Espírito Santo de Deus na sua vida. Deus quer que você negue a si mesmo, os teus traumas, as tuas lutas, as tuas angústias, os males que aconteceram na tua vida, os incidentes, os acidentes. Deus pega tudo isso, põe dentro de um pacote e Deus te livra de tudo isso. Qualquer coisa na sua vida, não importa o que tiver acontecido. Quando Deus entra na história, Deus muda o interior do ser humano, Deus cura as enfermidades, Deus cura os traumas, Deus cura a alma, Jesus faz a obra. Porque Deus dá vida nova e vida com abundância. E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas.